Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais uma vez juntos, compartilhando a palavra de Deus. Aos domingos estamos fazendo os devocionais em vídeo, durante a semana temos os nossos devocionais em áudio, né? Durante essa semana que passou, nós falamos sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, e nós vimos várias características de homens e mulheres que são bem-aventurados. Os pobres em espírito, os que choram, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa da justiça. E aí nós vimos que para cada característica dessa existe uma recompensa, né? Existe uma recompensa para quem é pobre em espírito, existe uma recompensa para quem é pacificador. Existe uma recompensa para quem tem fome e sede de justiça. E aí nós falamos também, né, que isso está muito relacionado com um texto lá de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, precisa crer em duas coisas. Não só crer que Deus existe, mas que também Ele é recompensador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus, Ele é um Deus dadivoso, um Deus galardoador, um Deus presenteador. E a gente precisa aprender a acreditar nisso, né? Muitas vezes nós só cremos que Deus existe e deixamos de crer a segunda parte lá do versículo de Hebreus 11:6. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. E hoje, para nós, eu quero concluirmos aí essa semana sobre as bem-aventuranças. Na verdade, nós estamos iniciando, né? Mas no domingo eu gosto de fazer um fechamento do que foi visto durante a semana anterior. E aí no domingo nós fazemos um fechamento aí. Estamos iniciando a semana, mas fechando o que vimos na semana anterior. Então, hoje eu queria compartilhar com você Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 27. Está escrito assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu acho muito interessante esses versículos que eu li aqui para vocês, porque eles fazem um fechamento, uma conclusão de algo. Então, durante a semana, nós vimos o início do Sermão da Montanha, né? Que nós falamos, e é tão conhecido esse termo, o Sermão da Montanha, o que Jesus falou lá. E aí nós vemos que ele declarou todas essas verdades ali sobre as bem-aventuranças. E se nós seguirmos os capítulos, né, o final do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, nós encontraremos a maneira como Jesus pensa, a maneira como Jesus vê a respeito de muitos assuntos. Muitos assuntos. Quero compartilhar aqui com você rapidinho para a gente entender esses versículos que eu li aqui sobre esse fechamento, né, que Jesus vem e diz assim, ó, aquele homem que ouve essas palavras e coloca essas palavras em prática, esse é um homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha, e pode vir os ventos, as tempestades, pode vir o que for, essa casa permanecerá de pé. Nós sabemos que Jesus estava falando da nossa própria vida. Nós precisamos construir a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus, para quando vierem as tempestades, os problemas, as situações adversas, nós permanecermos de pé, inabaláveis. Então é interessante porque esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus mostram uma estrutura de como Cristo pensa. E é interessante porque nós podemos aprender muito com isso para nós pensarmos como ele pensa.
Então ele estava ali falando para um público que era um povo judeu, que tinha uma estrutura mental baseada na lei de Moisés. E aí ele fala as bem-aventuranças, e depois ali das bem-aventuranças, Jesus vai falar sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai nos mostrar ali que nós precisamos iluminar, não tem como esconder uma luz, não tem como esconder uma candeia, e por meio dele, ele nos faz a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, ou seja, nós damos sabor ao mundo, nós somos aquele que imprimimos o sabor ao mundo. E é interessante porque ele diz assim que aqueles que perderam o sabor, que não conseguem mais ser o sal da terra, esses só servem para ser jogados fora e pisoteado pelos homens. Eu achei interessante isso, porque ele diz pisoteado pelos homens, ou seja, são aqueles cristãos que não conseguem viver como cristãos e acabam sempre sendo escarnecidos, humilhados, envergonhados pelo mundo, né? Quando nós sofremos e somos humilhados por sermos cristãos é uma coisa, mas quando somos humilhados porque temos apenas um título de cristão, e cristão não é título, temos apenas uma fé professante, e aí os homens vêm e os ímpios, né, começam a nos envergonhar, é triste. Então, que nós possamos assumir a nossa fé e colocá-la em prática. E aí, quando ele conclui isso ali no capítulo 5, aí ele começa a nos mostrar um caminho mais estreito, ele começa a nos mostrar como ele pensa. E aí ele vai falando, olha, na lei vocês ouviram falar isso, mas eu digo que é assim. E ele vai falar sobre vários assuntos. Ele diz sobre a justiça, sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança, sobre os inimigos que nós precisamos amar, perdoar. Nós não devemos resistir o perverso, devemos, pediu para andar uma milha, ande 2 com ele. É uma estrutura mental muito diferente do que aqueles homens que estavam ouvindo estavam acostumados. E é uma estrutura mental muito diferente daquela que nós estamos acostumados, né? A nossa sabedoria muitas vezes está pautada na sabedoria do mundo, a nossa forma de pensar, de encarar as coisas e as situações. E ali Jesus fala sobre a ajuda aos necessitados, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o julgamento ao próximo, sobre o amor ao dinheiro. Ele condena ali, é impossível vocês servirem a Deus e ao dinheiro, ou você servirá a um ou ao outro, não tem como ter amor pelos dois. Então Jesus mostra uma estrutura mental ali mas muito diferente da nossa. Ele fala sobre nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, não nos preocuparmos com o que vestimos, o que comemos, porque o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Sabe, amados, eu encorajo você a ler esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você verá como Jesus Cristo pensa e como a forma dele encarar as coisas é muito diferente da nossa. E aí nós precisamos, pela fé e pela capacidade, pelo poder que recebemos em Cristo, pelo poder da nova criação, afinal o Espírito Santo habita em nós, colocarmos em prática tudo isso. E aí quando ele apresenta esse caminho bem mais estreito, aí ele fala sobre a porta estreita e ele diz o caminho estreito é o que leva à salvação, o largo é o que conduz para a perdição. E nós sabemos que a porta estreita, o caminho estreito é Jesus Cristo. No Evangelho de João ele diz, eu sou a porta. Né? E aqueles que passam por mim, que atravessam por essa porta, entrarão, sairão e encontrarão pastagem, ou seja, encontrarão vida, encontrarão alimento. Então nós precisamos passar por essa porta, que é Jesus Cristo. E aqui ele mostra esse caminho estreito aí, essa forma de pensar muito diferente da nossa maneira de pensar. E na conclusão, ele fala esses versículos que nós lemos aqui no início, que é Mateus 7, do 24 ao 27, ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras, não só fica na mente, mas quem ouve e as coloca em prática, esse é um homem prudente, um homem sensato. Ele permanecerá de pé. Virão as tempestades, virão as adversidades da vida e ele permanecerá firme na rocha.
Amados, em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, nós temos o poder disponível em nós e para nós. O Espírito Santo habita em nós, somos um espírito com Cristo. Nós podemos colocar em prática todas as palavras de Jesus. Quando Jesus fala que nós precisamos perdoar, se você ler esse texto, esses capítulos que eu te falei, você encontrará ali falando sobre o perdão, que devemos perdoar assim, como na verdade é na oração, do Pai Nosso, e quando ele fala sobre os inimigos, ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Sabe, Jesus mostra um estilo de vida muito diferente desse que nós estamos acostumados. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu não penso assim. Não é assim que a vida que eu vim trazer a vocês. A vida que eu vim trazer a vocês é uma vida de perdão, de misericórdia, de amor. Vocês vivem preocupados, com tudo, com todas as coisas, com como vocês vão comer, o que vão vestir, vivem correndo atrás dessas coisas. Os ímpios, os pagãos é que fazem isso. Eu ensino vocês a confiarem em Deus, a viverem uma vida de descanso, a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas a vocês. Então é um estilo de vida muito diferente. E aí no final ele conclui dizendo que quem ouve essas palavras e as pratica é um homem sensato. Agora, quem ouve e não as pratica, esse é um homem insensato. As tempestades virão, a chuva virá, os ventos virão e essa pessoa cairá, e ele fala que a queda será feia. Então, amados, a minha oração é que eu e você tomemos posse dessa vida poderosa que nós temos em Cristo Jesus, porque nós já recebemos pelo poder de Deus a capacidade para colocarmos em prática essa vida que Cristo nos deu, colocarmos em prática esse estilo de vida tão diferente do estilo de vida mundano, terreno, uma estrutura mental muito diferente. A minha oração é que eu e você tomemos posse pela fé do poder e da unção de Deus que está em nós e sobre nós. E nós sejamos esses homens e essas mulheres sensatas, prudentes, que colocam a palavra de Deus em prática, que colocam a vida que Cristo nos deu em prática. E aí, quando as adversidades da vida surgirem, quando as tempestades surgirem, nós não precisaremos temer, porque nós permaneceremos firmes na rocha que é Cristo Jesus. E nunca esqueça, nós colocamos em prática, a nossa vida é colocada em prática não por meio da nossa própria capacidade, do nosso próprio esforço, mas por meio da capacidade que vem de Deus. Então, se você tem enfrentado alguma situação que você sabe que você precisa mudar a sua maneira de agir com relação a isso, que você precisa mudar a sua maneira de pensar com relação a isso, ore e diga: Senhor, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não tenho forças em mim mesmo, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a colocar em prática a Tua palavra. Eu quero perdoar e não consigo, me ajuda. Eu sei que o Senhor é suficiente para que eu perdoe. Pai, eu quero não viver o tempo todo preocupada com as coisas. Eu quero viver em descanso, mas pelo poder que há em mim eu não consigo, pela minha própria força, pela minha própria capacidade, eu não consigo, Senhor. Mas eu confio que o Senhor, o seu poder, a sua unção, o Espírito Santo me capacitando, Senhor, aí eu conseguirei colocar em prática uma vida de descanso. Amados, nós precisamos confiar na suficiência de Cristo. E para colocarmos em prática todas essas verdades de Cristo Jesus, nós podemos contar com a força dele, com o poder dele, com a unção do Espírito Santo em nós. Então eu encorajo você, se você tem enfrentado situações aí que você sabe que precisa mudar, ore, clame, fale ao Senhor: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito, eu conseguirei colocar em prática a sua verdade. Conseguirei abandonar as práticas da velha natureza e colocar em prática essas práticas da nova natureza, essa estrutura mental que o Senhor tem, que é um estilo de vida completamente diferente do que eu estou acostumado. Nós temos a unção em nós, como está escrito lá em 1 João. Nós já recebemos a unção e ela
nos ensina e nos capacita a todas as coisas. Creia nisso. Creia na suficiência de Cristo, creia no poder de Deus e seja um homem e uma mulher sensata, que coloca em prática a palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço. Até amanhã nós continuamos com os áudios. E até domingo no próximo vídeo.